Hoje é 16 de abril de 2020, uma quinta-feira. O escriba faz a contagem do tempo em que está preso neste apartamento, se a memória não falha, faz 22 ou 23 dias em que este velho escrivinhador olha o mundo pela janela, uma espécie de papillon. Papillon sonhando com a liberdade. Mas, independentemente disso tudo, este escrevinhador, há quem diga escrivinhador, acordou razoavelmente bem, acordou elegantemente olhando o sol que se abre pelas frestas da janela. Acordou, buscou o Estadão, viu o que havia de novo e deu pela primeira vez a atenção a Luiz Fernando Veríssimo, herdeiro de Érico Veríssimo, que este antigo escritor de direito penal e de processo penal lia com imenso prazer. Um certo capitão Rodrigo Anaterra. Aquela mulher impressionou tremendamente o adolescente e logo depois, quando este velho escriba começou a amadurecer. O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, herdeiro de Érico Veríssimo. Um dia ele há de nos contar como foi importante ter aquele pai que ele teve. E Veríssimo, além de ser um excelente cronista e escritor, ele é meio preguiçoso em pôr a coluna no jornal O Estado de São Paulo. Escreve 3 vezes por semana. Não, escreve às quintas e aos domingos. E curto, mas dá uns recados que são relevantes. Por exemplo, nesta aqui de quinta-feira, Luiz Fernando Veríssimo termina o escrito com um parágrafo. Os heróis que estão na linha de frente da guerra contra o vírus, nos hospitais, arriscando sua vida pela vida dos outros, merecem mais do que ninguém outro governo. Nós todos merecemos outro governo. Até quem elegeu este governo, por convicção ou engano, merece um governo menos inconscientemente cômico. Então, a crônica de hoje se inicia com Luiz Fernando Veríssimo e passa no Estadão pela foto do presidente Geraldo Pinheiro Franco, que dá também um pequeno recado. O presidente do Tribunal de Justiça: é preciso ser muito duro contra quem viola
as recomendações no sentido de preservação da vida, da nossa cidadania e de outras. O desembargador Geraldo Pinheiro Franco é de uma família de juristas. Há 3 ou 4 juristas eméritos. Ele nasceu 3 anos antes deste velho criminalista, um sobrevivente, o Corcunda de Notre Dame. Este advogado, às vezes, se assemelha internamente ao chamado Corcunda de Notre Dame, porque é um sobrevivente. Fica ali pendurado nas escaras do cavername deste navio que segue, que anda, e ele passa pelo tempo, ou o tempo passa por ele, e ele se recorda. Geraldo Pinheiro Franco, atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tinha 3 anos, quando este velho flibusteiro da advocacia criminal paulista e brasileira, quiçá, se formou em 1959, 3 ou 4 anos antes, foi testemunha rebelde do dia em que Getúlio Dornelles Vargas se matou. Este escriba estava fazendo juramento à bandeira e deram ao escriba a bandeira porque não queriam dar um fuzil. Tinham medo deste escrevinhador carregando um fuzil com baioneta calada. Deram-lhe então a bandeira. Antes do juramento à bandeira, veio a notícia de que Getúlio Vargas se matara com um revólver calibre 32, cabo de madrepérolas. Se esta antiga memória também não falha, que deve estar no museu, no Rio de Janeiro, talvez, o revólver com que Getúlio Dornelles Vargas se matou. Então já se vê, como este escrevinhador é um veterano nas artes da vida. E foi anteontem, há uns 3 ou 4 dias, a noção de tempo é meio relativa para este antigo escriturário do direito penal, uns 3 ou 4 dias, pôde ver ou reparar nos ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto estavam a votar à distância, via internet, cada qual em sua residência. Parece só o ministro Toffoli. Estava no plenário, ele e o nosso quase decano, que tem a profunda admiração deste escriba, só os dois estavam no plenário. Os remanescentes estavam em casa. E este criminalista, que é testemunha do passado, ser testemunha daquilo que já passou, é muito estranho. Este escriba pôde ver, por exemplo, o ministro Barroso em manga de camisa, pôde perceber o ministro Marco Aurélio também sem gravata e sem a toga. Dizem que juristas, advogados, juristas em geral, quando morrem com a beca e com a toga. Quiçá os velhos padres do interior também fossem inumados
com as batinas. Era um costume que havia antigamente. Mas então foi uma surpresa para este escrevinhador ver o ministro Marco Aurélio em manga de camisa, ver o ministro Toffoli sem barba e bigode, ou o escriba está enganado? Não, o ministro Toffoli rejuvenesceu, sem aquela barba e aquele bigode, não se diria uma barba hirsuta. É uma expressão curiosa, mas é o que se fala, uma barba hirsuta, sem barba e sem bigode. Ministro Barroso, o ministro Marco Aurélio, não viu as jovens senhoras que fazem parte, integram a Suprema Corte, mas pode ter uma réstia de relacionamento com a intimidade relativa dos ministros da Suprema Corte, enquanto se apresentam os ministros e as ministras não togados. E este antigo escriturário de direito penal e do processo penal brasileiros deve confessar que aos 84 anos de idade, e já sexagenário no exercício da advocacia criminal, continua com a mesma timidez que tinha enquanto e quando adolescente. O contato deste advogado com juízes em geral é muito recatado. Para se ter uma ideia, esteve talvez em duas oportunidades no gabinete de um presidente da Suprema Corte em 60 anos de advocacia. Esteve uma vez no gabinete da ministra Ellen Grace, que, com plenitude de respeito que se deve ter por eminentíssima magistrada, era uma senhora linda, muito bonita, discreta, elegante, educada e linda. Diga-se, agora em que a ministra voltou aos seus afazeres particulares, mas é preciso que se diga e que se afirme que a ministra Ellen Grace era uma mulher muito bonita e deve continuar a se apresentar nesse aspecto, enquanto parece advoga no sul do país, com reflexos no Brasil inteirinho. Mas, voltando às relativas minúcias do relacionamento deste advogado com a Suprema Corte, este antigo criminalista esteve no lanche dos juízes em São Paulo uma vez, em 30 anos, a convite. Tomou assento no lanche dos magistrados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma vez só, numa época ou numa oportunidade extravagante em que era preciso que todos estivessem numa espécie de lanche dos cardeais. Este advogado humildemente se assentou a bebericar um café e a conversar não sobre amenidades, mas sobre algumas particularidades que precisavam ser versadas. Esteve, sim, uma vez no lanche dos juízes, e só igualado tal lanche em importância
na vida deste profissional, só igualado por uma oportunidade também extravagante em que almoçou na sede do CODE-DOI, do DOI-CODE paulista. Um almoço também muito morigerado, no dia posterior ao assassinato de Vladimir Herzog. Este advogado foi apresentar um fugido, um moço que estava foragido no norte do país e que foi, sim, apresentar-se ao DOI-CODE confiante em que o defunto de Vladimir Herzog estaria a protegê-lo, porque não havia ou não haveria autoridade neste país com coragem suficiente a matar o segundo como havia morto o primeiro. Então, foram as duas oportunidades em que este velho advogado criminal esteve em condições especialíssimas, junto fisicamente aos magistrados e junto também ao oposto, junto à farda e ao coturno dos representantes da ditadura. Veja-se como o cérebro humano é curioso. Este escriba começou a falar no sol do dia de hoje, no romantismo, em Luiz Fernando Veríssimo, chegou aos eminentíssimos, respeitadíssimos magistrados e magistradas que compõem o Poder Judiciário deste nosso país e passou pelo DOI-CODE e chega agora numa relação de causalidade à presidência da República e outra vez ao militarismo hoje muito discreto, muito recatado e também com muita morigeração posto ao lado do gabinete do presidente da República e chegando às proximidades do presidente da República, este escriba tem também uma preocupação enorme com o que há de acontecer. Ontem ou anteontem, numa crônica também muito curta, bem mais curta do que esta de hoje, este velho escrevinhador referiu a questão do cartão que o vice-presidente da República pretendia dar ao ministro demissionário Mandetta. Mereceria um cartão pelo cometimento de uma falta. E este escriba dizia, se o ministro demissionário, merece um cartão, quiçá o presidente da República mereceria um cartão vermelho, sim, posto fora do jogo antes do tempo, porque de repente seria melhor para o Brasil. E termina este velho escriturário do direito processual penal brasileiro com este fim de crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Até quem elegeu este governo por convicção ou engano merece um governo menos inconscientemente cômico. Não, Luiz Fernando Veríssimo errou. Não é inconscientemente cômico. Seria cômico, gente, se não fosse trágico. E com isso vamos fechar este comentário de hoje, que já vai longe,
E la nave va.